Oi, gente, eu sou o Caco, esse é Vamos Falar e bem-vindo a mais um episódio. E esse episódio, na verdade, ele vai ser uma reflexão. Fica aí na tela. Eu tô pra falar sobre isso faz tempo e eu vou falar sobre dois lados de uma mesma moeda, mas que não são necessariamente a mesma moeda. Era o saber e o não saber. O que eu percebo é que na maioria das vezes a gente tem uma certa dificuldade de falar sobre as coisas que a gente entende. É como se, de alguma forma, a gente tivesse medo da visibilidade ou do que isso pudesse gerar quando a gente expressa aquilo que a gente entende. E eu tô falando sobre assertividade, para ser mais preciso. Muitas vezes a gente tem referência, a gente tem muito diálogo sobre isso, a gente tem muita coisa que a gente leu, se informou e tudo mais, mas fica com aquele medo de falar justamente por conta de como a gente se expressa. E válido frisar, né, que quando eu tô falando de assertividade, é assertividade com dois S's, que não vem da palavra acerto, me senti no próprio dicionário falando isso, mas a assertividade com C, aqui ao lado, é a palavra quando fala sobre, né, certeza, certo, positividade. Assertividade com dois S's, aqui ao lado, estamos falando sobre a maneira como se expressar para traduzir uma fala assertiva, ou seja, uma fala que passa embasamento, passa verdade, mas que ela não tem necessariamente compromisso com a verdade. Ela traz um ponto de vista muito bem explorado, que é basicamente o que eu estou fazendo aqui. Essa dificuldade de ser assertivo faz com que a gente se meta em algumas enrascadas e faz com que, com o tempo, né, a gente comece a se expressar cada vez menos, entendendo a nossa voz como menos necessária, quando na verdade ela é extremamente necessária. Com isso a gente vai subjugando a capacidade, a gente vai subjugando a inteligência e vai se diminuindo e deixando de emitir coisas que realmente podem contribuir para discussões e pontos importantes. Por exemplo, toda vez que a gente se cala perante uma discussão que envolve algum tipo de camada social, a gente está diminuindo, né, a nossa assertividade de alguma forma, que a gente poderia expressar, e permitindo com que muitas vezes o que seja apresentado não corresponda exatamente àquilo que a gente acredita, né, como nossa visão. E são inúmeros pontos que passam por isso, né, pela falta de assertividade na hora de a gente se posicionar. Porque isso vai desde relação com autoestima, relação com oralidade, com a maneira como a gente se expressa. São vários pontos aí que estão relacionados e que fazem com que a gente perca um pouco dessa necessidade de falar, mas é justamente para isso que a gente precisa fazer o caminho contrário. Para quem não sabe, um comportamento mais assertivo garante a diminuição de ansiedade, por exemplo. Você estar perto de pessoas mais assertivas te garante também a diminuição, consequentemente, da sua ansiedade. É um ponto que também se relaciona muito com a autoestima, ou seja, quando você consegue ser assertivo, mais assertivo na sua posição, você também garante mais autoestima e, por conseguinte, isso irradia para as pessoas ao redor. Isso é um fato extremamente visto quando a gente vai falar sobre posição de trabalho, justamente na hora de apresentar coisas, falar sobre coisas e tudo mais. Se o seu trabalho envolve bastante oralidade, como o meu muitas vezes também envolve, é importante você ter isso bem desenvolvido, porque isso garante que você, de alguma forma, consiga passar a mensagem corretamente, que é basicamente a função da comunicação, que no caso é o meu trabalho. Também na parte da terapia analítico-comportamental, é uma maneira que as pessoas, né, os terapeutas, eles buscam para tentar diminuir a agressividade dos pacientes, muitas vezes, né? Buscar uma fala mais assertiva, onde a pessoa consiga se expressar melhor, sem necessariamente recorrer a emoções paralelas para se comunicar. Isso vale, então, para muita coisa. Entende como isso é muito importante na hora da gente se relacionar e na hora da gente desenvolver algum tipo de cultura, né? Nossa, quando a informação é passada, a gente busca justamente uma melhor tradução dela. Com isso, a gente chega a novos cenários e novas situações. Só que aí entra o ponto de fusão com o que eu quero falar. Sobre a importância de você falar eu não sei. Quanto mais você se garante, né, de falar o eu não sei para as coisas, melhor as coisas são. A gente também aprende que com essa questão da assertividade, não só da assertividade, mas a gente aprende em sociedade que você falar que não sabe e tudo mais, muitas vezes parece ser errado, ou pode ser mal interpretado, ou visto como burrice e tudo mais. E na verdade eu acho que é uma das coisas mais sábias que a gente pode fazer é admitir que a gente não sabe alguma coisa. Quando a gente se permite não saber, a gente está abrindo a porta para ter conhecimento, e a partir do conhecimento a gente transforma e faz outras coisas. Então, o que eu quero meio que traduzir com isso, né, trazendo esses dois pontos aí, dialogando com isso, é o seguinte:
Quanto mais a gente se tiver disposto a dizer que a gente não entende as coisas, que a gente não sabe as coisas e buscar mais informação, a gente ganha nesse jogo, sabe? A gente garantindo informação, a gente está sempre à frente. Sendo que a gente está à frente, a maneira como a gente dissipa essas informações, seja conversando, articulando, produzindo conteúdo, que quer que seja, ou fazendo qualquer coisa, diz muito a respeito da gente. E por isso que eu falo da importância da assertividade, né? A maneira como a gente consegue traduzir melhor uma mensagem vem muito daí. Isso pode ser muito útil na hora da gente se relacionar e principalmente na hora de diminuir as fronteiras entre as pessoas que estão à nossa volta. Principalmente quando a gente fala sobre questões tão sérias quanto questões sociais, comportamentais e vitais. E eu acho que é isso. É um ponto muito importante a se pensar, né? Eu acho que vale a reflexão em cima dele. Vamos ver se isso gera algum tipo de reflexão para vocês. E eu aguardo vocês no próximo episódio. Até semana que vem.